Venezuela, o país vizinho que, assim como o Brasil, também é cercado de belezas naturais e ainda por cima possui os maiores depósitos de petróleo do mundo. A Venezuela possui muito mais petróleo do que alguns países tipicamente exportadores, como a Arábia Saudita e os Emirados Árabes. Já foi o país mais rico de toda a América do Sul. Já foi. Pois hoje, a Venezuela é um país completamente destruído economicamente e um dos países mais pobres de todo o planeta. Como a Venezuela passou de milionária e abundante para um país completamente devastado? Nós investigamos a história da Venezuela e contamos tudo para você agora, aqui no canal Investigando. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Você está assistindo ao canal Investigando e eu sou Alex Godoy, o seu apresentador. E você pode fazer parte dessa história. Basta se inscrever no canal, é de graça, não paga nada. E fazer um comentário, deixa um comentáriozinho. E aí você vai estar dizendo para o YouTube que o canal é legal, que os vídeos são legais. E aí o canal vai crescer e eu vou fazer mais e mais vídeos para você. Beleza? Me ajuda porque eu faço tudo sozinho. Sou eu mesmo e mais eu. Mais ninguém. Dá trabalho, mas é com amor, é com carinho, é com coração. Vamos lá. A Venezuela é sinônimo de petróleo. Costuma-se dizer que a Venezuela literalmente flutua sobre um oceano de petróleo. Tanto que mesmo antes da sua colonização espanhola, a população indígena que vivia no local utilizava óleo de alcatrão que escoava do solo rico em petróleo para impermeabilizar as suas canoas, bem como manter as fogueiras acesas por dias e noites. Na década de 1970, o presidente venezuelano Carlos Andrés Pérez nacionalizou toda a produção de petróleo da Venezuela. Nacionalizar ou estatizar uma empresa ou um setor significa que o governo passa a ter posse e controle sobre esta empresa ou setor. A estatização ou a nacionalização é baseada em uma ideia de que os interesses gerais de uma sociedade não podem estar nas mãos de empresas privadas. Em outras palavras, o Estado toma para si o controle de um setor ou empresa porque, em teoria, esta empresa ou setor é muito importante para o país. Assim sendo, o único investidor é o próprio governo, bem como todo lucro ou prejuízo também é do governo. O processo venezuelano de nacionalizar as reservas de petróleo do país foi bem demorado e muito mais burocrático do que se imaginava, pois o governo, na época, apenas tomou para si a produção de petróleo existente, mas não investiu nada para melhorar ou aumentar esta produção. Além disso, nesta época, a Venezuela fazia parte de um acordo onde um grupo de países exportadores de petróleo tinham um pacto de não produzir nem liberar muita quantidade de petróleo para o mundo, mantendo assim de forma artificial o preço do barril lá nas alturas. Para o preço do barril cair, basta você clicar no botão curtir e compartilhar este vídeo. Ok, talvez o preço não caia. Bom, se a Venezuela detinha o monopólio do petróleo e o preço do barril era muito alto, então a empresa petrolífera do governo, chamada de Petróleos da Venezuela ou PDVSA, lucrava rios e rios de dinheiro, certo? Não. A corrupção dentro do governo e, claro, da PDVSA era gigantesca. A empresa recebia quantias generosas de dinheiro do governo, mas não melhorava suas instalações, a sua produção e praticamente não abriu nenhum novo campo de coleta de petróleo durante toda a década de 1970. É como se a Petrobras, a estatal brasileira de petróleo, não gerasse nenhum barril a mais de petróleo ano após ano após ano e ainda por cima desse prejuízo atrás de prejuízo. Esta má administração chegou a tal ponto que, em 1993, o presidente Carlos Andrés Pérez sofreu impeachment por acusações de desvios de fundos públicos. Neste exato momento, começava a ganhar força uma pessoa chamada Hugo Chávez e a sua Revolução Bolivariana. Em 1999, Hugo Chávez foi eleito e ele prometeu que iria resolver de uma vez por todas a ineficiência na empresa petrolífera do país. E sim, ele resolveu. Nos primeiros anos de governo, Chávez determinou metas para a empresa petrolífera cumprir. Ele também atacou duramente o sistema burocrático e a corrupção dentro da empresa, tanto que em 2002 os funcionários da empresa fizeram uma greve paralisando quase todo o país.
Chávez resolveu esta questão de forma muito prática. Ele demitiu as lideranças dos trabalhadores e colocou no lugar pessoas de sua confiança. O plano deu certo e, em pouco tempo, a Venezuela estava produzindo muito mais petróleo do que em toda a década anterior. Junto a isso, o petróleo teve um aumento considerável no seu preço no início dos anos 2000. Como resultado, a Venezuela tornou-se o país mais rico da América do Sul e um dos países mais ricos do mundo. Com o aumento da produção e do preço do petróleo, o governo da Venezuela começou a ganhar muito e muito dinheiro. E como se diz, vem fácil, vai fácil. E como o dinheiro estava entrando em abundância nos cofres públicos, Chávez ampliou os programas de assistencialismo para a população, distribuindo mais e mais e mais dinheiro para o povo. Não é preciso dizer que essas medidas fizeram a popularidade de Chávez subir nas alturas. Ele era idolatrado e o seu governo estava em uma lua de mel com a população. Sem saber, Chávez tinha dado o primeiro passo rumo ao fracasso da economia venezuelana. Todo país rico em petróleo sabe ou deveria saber que não se pode basear toda a sua economia apenas na venda deste petróleo. E como a fábula que diz que você não pode deixar todos os ovos dentro de uma única cesta, pois se a cesta cair no chão, todos os seus ovos vão quebrar. Além disso, um país não é muito diferente de um pai ou uma mãe de família que cuida da economia dentro de casa. Sempre que o salário entra, uma fatia deve ser guardada na poupança ou em aplicações financeiras para a realização de planos ou mesmo resolver imprevistos no futuro. Por exemplo, você guarda um pouco do dinheiro que entra? Se sim, você é uma pessoa prudente. Já a Venezuela não era muito prudente. O governo não se preocupava em melhorar a sua infraestrutura interna, gerar empregos ou mesmo criar um enorme fundo governamental, o equivalente àquela poupança que falamos agora há pouco. Para piorar, ao mesmo tempo, o governo diminuía impostos e, consequentemente, a arrecadação de dinheiro. Afinal, todo o dinheiro necessário para a Venezuela vinha da exportação de petróleo. O povo adorava o assistencialismo e Chávez tornou-se o pai dos pobres. Esta distribuição de renda baseada nos lucros de uma única frente não era sustentável a longo prazo. Seria como se você ganhasse na Mega Sena e resolvesse dar um apartamento para cada parente seu, um carro para cada vizinho e uma viagem pelo mundo para cada filho todos os meses. É ótimo para quem vê, você seria a pessoa mais popular do seu bairro, mas seria péssimo para o seu bolso. Dessa forma, a economia venezuelana estava doente, com um câncer silenciosamente crescendo internamente e prestes a se tornar incurável. A vasta produção de petróleo levou a Venezuela a enfrentar um problema que tem até nome e sobrenome, a chamada doença holandesa. A doença holandesa foi um termo criado nos anos 70 para descrever a queda da indústria de manufatura que ocorreu, adivinha onde? Na Holanda, após a descoberta pelo país de um enorme campo de gás natural. Mas o que é a doença holandesa? Quando um país possui abundância em recursos naturais, ele acaba administrando mal o seu desenvolvimento econômico interno, normalmente aí por negligência. Isso ocorre quando o país se concentra tanto em produzir os bens derivados desses recursos naturais que acaba desprestigiando ou mesmo barrando a industrialização em outros setores, afetando a diversificação das atividades econômicas locais. A doença holandesa possui um sintoma muito bem definido. Com o aumento da receita de um país através da exportação de suas riquezas naturais, como o gás ou o petróleo, a moeda deste país começa a valorizar demais. Isso prejudica não apenas a exportação de qualquer outro tipo de bem, como também prejudica as empresas internas, pois torna-se muito mais barato importar do que comprar bens internamente. Ocorre o fim da concorrência de todos os setores que não estejam diretamente ligados ao recurso natural que originou este desequilíbrio. Voltando agora para a Venezuela, ela exportava tanto petróleo que o câmbio da sua moeda começou a disparar. E como ficou muito barato para os venezuelanos importarem comida, carros eletrônicos de outros países do que comprar das suas próprias empresas, a economia interna dos mais diversos setores implodiu e as suas indústrias locais, que não conseguiam competir com as empresas estrangeiras, começaram a fechar as portas.
Este fenômeno da doença holandesa já foi verificado em diversos outros países pelo mundo. Basta que seus governos forcem o equilíbrio nas mais diversas áreas através de incentivos e regras para a indústria interna. Outros países tradicionalmente exportadores de petróleo sabem que um bem natural como o petróleo tem data para acabar, e sabem também que a doença holandesa é algo muito sério. Por isso, eles investem nos mais diversos setores. É o caso dos Emirados Árabes, que aos poucos estão se transformando em um centro mundial de negócios e de turismo. Ou como a Noruega, que está se transformando no maior centro de investimento multimercado. E por aí vai. Novamente, a Venezuela não foi por este caminho e continuou baseando a sua economia na ideia de que exportar petróleo seria o suficiente para sempre. Então, o câncer interno começou a crescer. Como a moeda venezuelana estava muito valorizada, importar petróleo da Venezuela começou a se tornar um mau negócio para os principais clientes do país. Em 2008, todas as indústrias venezuelanas que não estavam ligadas ao petróleo estavam quebradas ou à beira da falência. Milhares de pessoas perdiam seus empregos e não tinham expectativa de novos trabalhos. O governo, que ainda tinha muito dinheiro em caixa, fez o que mais sabia fazer: distribuiu mais dinheiro para a população. Porém, o dinheiro começou a acabar e o governo venezuelano começou a pegar dinheiro emprestado nos bancos. E veja bem, com o governo pegando todo o dinheiro disponível para empréstimo no país, sobrava muito pouco dinheiro para a população e para as pequenas empresas pegarem emprestado. E quando conseguiam, pagavam uma altíssima taxa de juros. Aos poucos, não apenas as indústrias foram quebrando, mas também todas as pequenas e médias empresas. O consumo despencou, a qualidade de vida foi junto. Ao mesmo tempo, o governo estava nacionalizando muitas empresas dos mais diversos setores. Assim, o governo venezuelano transformou em estatais empresas de saúde, de internet, comunicações, criação de estradas, bancos, entre outros. Todas estas empresas venezuelanas simplesmente geravam mais e mais prejuízo ao governo. Mas e o petróleo? O preço do petróleo despencou após os anos 2000 e com ele despencou também a única cesta cheia de ovos da Venezuela. Tudo desmoronou. Um país endividado, com tanto dinheiro gasto em assistencialismo e em empresas deficitárias e que agora não tem mais a sua torneira gigante jorrando dinheiro sem parar para dentro dos seus cofres, faz o quê? Começa a imprimir dinheiro para sair do buraco. E dinheiro impresso significa desvalorização da moeda e inflação. Em pouco tempo, a Venezuela entrou em uma hiperinflação e o câncer cresceu e tomou conta de vez de todo o país. A miséria começou a tomar conta da Venezuela. Pessoas que antes estavam em lua de mel com o governo e seu eterno assistencialismo, agora não tinham aonde morar nem o que comer. Os conflitos entre manifestantes e governo tornaram-se constantes e cada vez mais violentos. Além disso, eleições questionáveis em 2018, que não foram reconhecidas nem pela oposição e nem por boa parte da comunidade internacional, gerou, entre outras coisas, sanções comerciais de diversos países contra a Venezuela, inclusive dos Estados Unidos, um dos maiores importadores de petróleo venezuelano até então. Era o prego que faltava no caixão da Venezuela. Hoje, a Venezuela continua com um quadro de hiperinflação, escassez de produtos básicos, altíssima criminalidade e até mesmo censura da imprensa. Segundo o Sindicato da Imprensa Venezuelana, somente agora em outubro de 2022, o governo da Venezuela fechou 15 rádios por criticarem, veja só, o governo da Venezuela. Estima-se, por exemplo, que entre janeiro e junho de 2022, mais de 1.700 venezuelanos fugiram para o Brasil. Porém, estima-se que desde 2017, este número suba para 262 mil venezuelanos refugiados no Brasil em busca de melhores condições de vida. E aí, o que você achou do vídeo? Gostou? Curtiu? Eu realmente quero te agradecer de coração pela sua paciência, pela sua atenção. Mais uma vez, se você gostou do vídeo, inscreva-se no canal, curta, comente. Qualquer participação vai ajudar muito o canal Investigando. Tem 2 vídeos que o YouTube está te sugerindo agora. Nos vemos no próximo vídeo. Muito obrigado e tchau.